E é na presença de Deus que nós somos abençoados. Amém? Eu quero meditar com os irmãos hoje no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Romanos capítulo 12. Uma palavra de vida, de esperança ao nosso coração. Então que nós possamos hoje nos alegrar em Deus, porque é nele que está a nossa esperança, a nossa confiança, e todas as respostas estão em Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12 e vamos meditar nesta palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podemos nos sentar. Senhor, fala conosco por essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha ser viva em nossos corações, que essa palavra venha trazer transformação, que essa palavra venha trazer mudança, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, para que possamos te servir, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o seu querer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, que essa palavra, ela tem o propósito, a palavra de Deus, ela tem o propósito de nos ensinar. Amém? Então, quando eu e você estamos caminhando com Deus, nós somos a cada dia ensinados. Não é isso? Quando você está ligado a Deus, firmado em Deus, enraizado em Deus, você é o quê? Fortalecido, né? Fortalecido. A cada dia edificado, restaurado, não é? A cada dia você é renovado pelo poder da presença de Deus na sua vida. Amém? O Espírito Santo, ele te renova. O Espírito Santo faz a cada dia consolo ao seu coração. Ele te ensina, ele te guia, ele te orienta, porque cada dia você vai enfrentar luta, você vai enfrentar problema, você vai enfrentar dificuldades. Jesus disse, ele claramente falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse ensinamento da palavra de Deus se faz erguer a cabeça e caminhar, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das provações, você está com a sua mente formatada pela palavra. Amém? Você sabia que tudo que você enxerga, tudo que você vê, você reproduz. Então, você e eu devemos, a cada dia, meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Você deve colocar diante dos seus olhos aquilo que Deus tem para você. Porque quando você enfrentar a luta, o problema, a dificuldade, a provação, você tem a resposta. Amém? E todas as respostas estão em Deus. E quando você é retirado da presença de Deus, irmão, você começa a morrer. Sabe disso? Olha só, eu estava até conversando com a minha esposa dessa manhã, né? Se você olhar para uma rosa, quando você compra uma rosa, né? Aqui todo mundo já comprou um buquê de rosas, né? Um buquê de flores, uma rosa. Então, quando ela é tirada da raiz, quando você corta ela da raiz, você sabia que ela já começou a morrer? A rosa já está morta, na verdade. Você já matou ela. E ela só vai levar o tempo para que aquela morte se consuma. Então, é a mesma coisa quando você sai da presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, até alguém olha para você e fala, nossa, mas você está bonito, né? Você acabou de cortar a rosa e fala, que linda, né? Nossa, que rosa linda, eu estou te dando a rosa. Está linda essa rosa. Mas a rosa ali já está morta, irmãos. Vai só levar o tempo para ela vir a desvanecer dia após dia. Ela vai morrendo e vai chegar a hora que aquela morte vai o quê? Se consumar, quando ela secar totalmente. Não é isso? Então, mesma coisa é quando você e eu, nós deixamos a Deus. Quando nós nos afastamos de Deus. Quando nós deixamos a presença de Deus, nós começamos a morrer. Amém? Então, por isso que Deus quer que você
a cada dia seja renovado. Agora imagina aquela roseira linda que você talvez tenha lá na sua casa, aquela planta bonita que talvez você tenha na sua casa. O que você tem que fazer com ela? Esquecer ela, deixar ela jogada lá? Não. O que você tem que fazer? Regá-la. Não é isso? De vez em quando você tem que adubá-la. De vez em quando você tem que colocar uma vitamina. Não é isso? A cada dia você tem que renovar essa rosa ou essa planta, essa flor. Você tem que regá-la, cuidar daquele jardim para que ele venha a cada dia ser renovado. Vai ter um momento, parece que ele está perdendo força, está meio murchinho, mas você vai lá, cuida, você rega, você coloca uma vitamina, você coloca um adubo e daqui a pouco ela se renova. Não é isso? Então é isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Que nós sejamos renovados a cada dia. Amém? Você que está ligado em Deus, nós estamos ligados em Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus declarou: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, o Pai, o que ele faz? Ele corta. Mas aquele que dá fruto, o Pai vai lá, o que? Limpa, para que dê mais e mais frutos. Então, meu irmão, você e eu estamos na presença de Deus para que possamos ser frutíferos, amém? Você e eu temos que ser frutíferos. Você tem que se questionar para Deus, perguntar para Deus: Senhor, como eu posso te servir? Eu quero servir ao meu irmão, quero servir ao meu próximo, eu quero servir a igreja, eu quero ser um canal de bênção na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola. É esse o propósito da nossa vida com Deus, irmãos. Amém? Você é um agente multiplicador. Você é um instrumento de Deus para levar uma palavra de vida e de esperança. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui está ensinando que você e eu devemos ter uma vida consagrada. Amém? Uma vida separada para servir a Deus. Por isso que ele está falando para os irmãos aqui de Romanos e para todos nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A pergunta que eu te faço: a sua vida, a minha vida, tem agradado a Deus? Né? Será que nós temos agradado a Deus com as nossas atitudes? Será que nós temos agradado a Deus com o nosso modo de viver? É o que a palavra de Deus está aqui falando. E você deve se apresentar o seu corpo, irmão. Tem pessoas que têm essa visão mundana ainda, né? A Bíblia fala que a sua mente não pode se conformar ao mundo. Nós temos que nos conformar à palavra de Deus. E tem pessoas que ainda têm aquela visão: meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu esse ditado? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser dele. Não é seu coisa nenhuma. O seu corpo pertence a Deus, amém? Na hora que Deus fala assim, acabou, ele desliga, filho. Você não pode, você não tem condições, eu não tenho condições de acrescentar sequer um segundo à minha vida. A Bíblia diz: você e eu não temos condições de acrescentar um dia à nossa vida. Então você pertence a você por acaso? Coisa nenhuma. Isso é um engano do mundo. Então hoje nós vemos aí pessoas lutando por tantas coisas malignas. Até nós temos visto aí, o mundo está sendo pressionado. É terrível. Até a ONU está pressionando o Brasil para liberar o aborto. Olha que coisa terrível, irmão. Você está enxergando isso aí no mundo que está acontecendo? Está normalizando uma coisa terrível, que é o assassinato de bebês nascituros. Sendo que a nossa própria lei civil, ela assegura os direitos de uma criança ainda sendo uma nascitura. Não nasceu, mas ela já tem direito à vida. Né? Ela já tem direito assegurada pelas leis civis, pela Constituição Federal. Mas aí daqui a pouco vem uma pessoa com uma mente totalmente deturpada, né, que não está em conformidade com Deus, porque Deus é vida. Amém? É só Deus que pode tirar a vida, meus irmãos. E nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo aí no mundo, e nós temos os sinais dos tempos. Então você e eu temos que estar atentos. Cada vez vai se normalizar aquilo que é errado.
Aquilo que é errado, eles querem tornar certo, né? E aquilo que é certo, eles querem tornar errado. E mais você e eu que temos o conhecimento de Deus, você e eu que estamos ligados à palavra de Deus, você e eu que estamos conformados à mentalidade, que é a mentalidade do reino dos céus, não podemos aceitar aquilo que vem do inferno, aquilo que vem de Satanás, aquilo que vem para deturpar, aquilo que vem para matar, aquilo que vem para destruir, não pode encontrar guarida na nossa mente e nem em nosso coração. Então o apóstolo Paulo está falando, irmãos, apresenta o seu corpo, amém? Em sacrifício vivo, amém? Então aqui hoje você veio o quê? Adorar a Deus. Você está se apresentando diante de Deus, está colocando diante de Deus a sua vida no altar do Senhor. Antigamente, lá no Velho Testamento, eles ofereciam o quê? Um sacrifício. Era isso? Quantos cordeiros, quantos touros, quantos bois morreram por causa do pecado de alguém? E tem pessoas que acham que o pecado é normal. Irmão, sabia que cada vez que nós pecamos, é como se fosse alguém morrendo? Sabia disso? Porque a Bíblia fala claramente que, por causa do nosso pecado, olha só, o salário do pecado é a morte. Todas as vezes que nós pecamos, e nós desobedecemos a Deus, nós estamos gerando morte em nós mesmos. Por isso que nós temos esse remédio que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que se alguém entre nós, que já conhecemos o Senhor, que já conhecemos a palavra, se alguém pecar, o pecado involuntário, porque a Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, todos pecamos, falhamos, erramos, mas tem a diferença do pecado voluntário. Pastor, o que é o pecado voluntário? É aquele pecado que você sabe que está errado e você está fazendo. Tem que tomar cuidado com isso. Porque isso vai gerar o quê? Iniquidade. O que é iniquidade, pastor? É a normalização do pecado. Muitos vão comparecer diante de Cristo naquele dia e vão falar para o Senhor, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui bonzinho, eu fiz bem para o próximo, eu preguei o Evangelho, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz aquilo. Aí Jesus vai olhar para essa pessoa e vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Que você e eu temos que tomar cuidado para não normalizar nenhum pecado na nossa vida. Não pode ter pecado de estimação. Ah, não, esse pecado aqui, será que tem pessoas que têm pecado de estimação? Ah, mas esse pecadinho aqui é normal, não tem problema. Você não pode não normalizar nada que é errado na sua vida. Pelo contrário, você tem que se apresentar aqui como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando eu agrado a Deus? Quando eu procuro obedecer à sua vontade. Quando eu renuncio a mim mesmo. Jesus disse claramente para os seus discípulos, irmão. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que andar na luz, não é isso? E não nas trevas. Ele falou para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós estamos vendo aí um evangelho água com açúcar, a chamada hipergraça. Não, fica como você está, não tem problema. Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe das suas limitações. Não, Deus vai te perdoar de qualquer jeito. Não pode ficar assim mesmo. Você nasceu assim, filho. Continua assim mesmo. Isso é um engano de Satanás, irmãos. É um engano. Porque nós temos que renunciar àquilo que não agrada a Deus na sua vida. É hora de você e eu nos avaliar. Amém? Você tem que se avaliar. Tem irmão que leva o carro para fazer todo ano, não é isso? Você não leva o carro lá para fazer aquela revisão. Aí o que o mecânico vai fazer? Ele vai olhar o seu carro, vai olhar tudo que está lá naquele carro, as peças do carro, se tem alguma falha, se tem algum erro. Se tiver, ele vai chegar para você e vai falar: esse item aqui do seu carro está com problemas, você tem que arrumar.
Você tem que arrumar, mas senão vai acontecer até talvez um acidente fatal com você. E assim é a nossa vida espiritual, irmão. Chega uma hora que você precisa parar e se avaliar. É hora de avaliação, porque está bem próximo ainda. Olha os sinais que estão acontecendo no mundo. Só não enxerga quem não quer. Se você estiver dormindo espiritualmente, você não está vendo nada. Para você está tudo normal. Mas se você está despertado, você está enxergando. Olha o que está acontecendo. Está tudo se cumprindo. As escrituras estão se cumprindo. As profecias se cumprem, irmãos. Arrisca. O que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás está acontecendo. O que os profetas falaram há milhares de anos atrás está acontecendo. Então você tem que se preocupar com a sua vida eterna. Aqui é tudo passageiro. O prazer desse mundo é passageiro. Não estou dizendo que você ser cristão, você não vai ter mais alegria, você não vai poder mais ter nenhum prazer, nada disso. Você só não vai poder flertar com o pecado. Amém? Você tem que se afastar da aparência do mal. Está ali a aparência do mal, foge, corre. Não queira passar lá, você vai cair. Vai cair, não tem jeito. Se você quiser flertar com o pecado vai te dominar, porque você tem que fugir. Amém? A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Você tem que estar longe daquilo que não agrada a Deus. E ele fala aqui, olha, apresente-se vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto inteligente. Quantas pessoas não querem mais cultuar a Deus? Não querem mais adorar a Deus? E Deus, Ele nos criou, Ele nos formou para a glória dEle. Amém? Você foi criado para adorar a Deus. E quando você não aceita aquilo que Deus chamou você para fazer, você se torna um rebelde. Amém, irmão? Você se torna alguém que não obedece a Deus. Você se torna alguém que não se conforma à vontade de Deus. Você está se conformando ao mundo e à força do mal que quer que você e eu sejamos rebeldes a Deus. Satanás quer que você se rebelie contra Deus. Mas Deus quer que você o obedeça. Porque obedecer a Deus, irmãos, traz bênção para a tua vida. Muitas pessoas não entendem porque Deus quer cuidar da minha vida. E por que Deus quer que eu não faça isso ou não faça aquilo? Porque Deus quer o teu bem. Como eu já disse no início, que o pecado gera a morte. Então, Deus não quer que você morra. E esse tema aqui, morte que eu estou falando, não é morte só física. Se fosse só morte física, estava bom, né, irmão? Imagine só se você falasse assim, eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer tudo da minha maneira, e quando eu morrer, acabou tudo mesmo. Acabou, não vai ter problema nenhum, mas não acabou coisa nenhuma. Só está começando, porque aqui nós estamos apenas nos preparando. E as suas escolhas aqui vão refletir na sua vida eterna. Então, se eu decidir rejeitar a Deus, aí lá na vida eterna eu vou estar querendo estar perto de Deus? Tem como isso? Tem lógica nisso? Não tem lógica alguma. Se você não quer viver uma vida com Deus, na eternidade é que você não vai estar perto de Deus. Você vai estar longe de Deus. E longe, a distância de Deus, irmãos, quanto mais distante de Deus você estiver, pior vai ser. Porque, infelizmente, aquilo que ninguém mais quer pregar hoje, o inferno existe, ele é real, e aqueles que estiverem longe de Deus, vai ser o destino. Porque a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor, Ele prometeu lá no Jardim do Éden, que Ele enviaria alguém que seria a semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, que iria restaurar todas as coisas, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? E o Senhor Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido. Então, quando você lê essa palavra, você vê a responsabilidade que Deus nos designou. Não vos conformeis a este mundo. O que é se conformar ao mundo? É tomar a forma do mundo. É desenvolver a mentalidade do mundo. É estar pensando como o mundo pensa.
Está fazendo tudo aquilo que o mundo manda eu fazer. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós andemos em novidade de vida. Nós venhamos andar de acordo com a vontade dele. Aí ele fala, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, como que você vai ser transformado? Renovando a sua mente, entendendo, compreendendo, para que Deus venha trazer luz a você. Quando você entende o porquê que Deus quer que você obedeça, não é por capricho de Deus, não. É para o seu próprio bem, meu filho. É para que você tenha vida. Quanto mais você obedecer a Deus, que Deus está falando assim, ó, esse é o caminho aqui, ó, é o conselho de Deus. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quanto mais eu ouvir a Deus, mais eu vou ser abençoado. Amém? Quanto mais eu ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, mais eu vou estar na luz. Agora, quando eu me afasto de Deus, desobedeço a Deus, como Adão e Eva fizeram lá no Jardim de Éden, Deus falou que Deus é maravilhoso, irmãos. Ele nos dá tudo, né? Tudo vem de Deus, todas as bênçãos. Deus vai chover sobre justos e injustos. Não é isso? Todos estão com a mesma oportunidade. Deus está dando a todos nós a mesma oportunidade. E quando Deus nos dá a direção, é para que nós sejamos abençoados. Amém? É para que você tenha vida. Não é porque Deus é caprichoso. Porque Deus quer que eu obedeça à força. Nada disso. Deus está ensinando o que eu devo fazer para ser abençoado. Para atrair as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Aí quando Deus fala, não faça isso, não é porque Deus está fazendo capricho, coisa nenhuma, não. Porque, Deus não quer que eu faça a minha própria vontade, é porque Deus sabe a consequência do pecado. Amém, irmãos? O pecado gera a morte. O pecado gera a separação eterna de Deus. Então, o único remédio que Deus nos mandou foi o seu Filho amado Jesus Cristo. A Bíblia fala em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Dê uma linda salva de palmas, Jesus maravilhoso. Todo aquele que crê em Jesus vai ter o quê? A vida eterna. É o benefício que Deus nos deu. É o caminho que Deus nos deu. É a graça. O que é graça, pastor? Favor imerecido. Você e eu não merecemos. Não merecemos. Estavam todos mortos. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Deus, por sua graça infinita, Ele nos proporcionou a salvação, o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então, você ter uma vida consagrada é uma vida dedicada a Deus. Todos nós aqui temos um propósito. Qual é o nosso propósito? Fazer a vontade de Deus. Servir a Deus de alguma forma. E pode ter certeza que quando você faz isso, você será abençoado, recompensado. Então, primeiro você tem que ter um comprometimento com Deus de forma plena, amém? Não se conformar a este mundo. Abra lá sua Bíblia em 1 Pedro. Vamos meditar aqui nesse texto. 1 Pedro 1,14. Eu acho muito importante dar uma referência aí para os irmãos. Nós vamos ler lá. Livro de 1 Pedro 1,14. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina aqui. É uma exortação, né? Olha que diz: como filhos obedientes, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver.
Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então Deus quer que você e eu andemos temendo a Ele, obedecendo a Ele. Isso é para o nosso próprio bem. É para que sejamos abençoados. O mundo, irmãos, está vivendo um momento de decisão. É um momento de decisão. Ou você escolhe a luz, ou você escolhe as trevas. É isso? Ou você toma a decisão de servir a Deus, ou de servir ao mundo e ao diabo. Não existe meio termo, não. Não tem como. Não tem como agradar a Deus e agradar o diabo, o mundo, não. É hora de decisão. É hora de você falar: eu vou andar com Deus. Eu vou servir a Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Não existe meio termo. Ah, não, vou ficar aqui, né, no meio termo. Não tem como. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo ao diabo. Então, por isso que a palavra de Deus está trazendo para nós um ensinamento claro sobre a necessidade de andar na presença de Deus. Então, são vários textos bíblicos que muitas vezes nós não lemos, né? Nós, por falta de tempo, a gente fala: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Irmão, você está perdendo tempo. Eu não tenho tempo para orar. Você está perdendo tempo. Porque quando você ora, quando você medita na palavra de Deus, você está ganhando, irmão. Você está sendo abençoado. Você está sendo transformado. Então, arruma um tempo para meditar nas Escrituras Sagradas. Então, nós vemos hoje, agora, por exemplo, essa semana vai ser comemorado, né, a Reforma Protestante, dia 31. E também está sendo comemorado no mundo o quê? O Dia das Bruxas. Quem já viu o Dia das Bruxas? Parece uma coisa inofensiva, né? É tão inofensivo. Eu vou colocar aquela fantasia, me fantasiar, né? Você, na verdade, está se conformando ao mundo. Então, não aceite isso na tua casa, nem na tua família. Porque senão você está se consagrando ao diabo. Você não está percebendo. É tão assim, irmão, tênue, que você não percebe. O diabo, ele entra com um sapatinho de veludo. Ele nunca vai mostrar a cara feia dele para você. Ele não vai falar assim: olha, eu sou o diabo. Não. Ele vai entrar. A Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz, para, se possível, enganar até os escolhidos. Então, tem de cristão aí, por falta de conhecimento, comemorando o Dia das Bruxas, glorificando o diabo, glorificando as obras das trevas, porque isso não glorifica a Deus. Então, você que tem uma vida consagrada a Deus, não se amolde ao mundo. Alguém vai querer fazer a sua cabeça? Não tem problema, isso é bobagem. Esses crentes careta e maluco, que eles são tudo fundamentalistas. Esse povo aí é fundamentalista, eles são exagerados, não ouça isso. É o que o mundo está pregando aí, meu irmão. Mas você e eu temos que estar atentos. A sua vida tem que ser uma vida para glorificar a Deus. Então você tem que primeiro se entregar a Deus, né? Se apresentar em sacrifício vivo. Você tem que se santificar. Né? O que é se santificar, pastor? O que significa a palavra santo? Separado. É separado do mundo. Amém? É você estar atento, vacinado. Olha, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não agrada a Deus. Porque todo o sistema mundano vai ser usado pelo anticristo. Todo. O sistema mundano está sendo manipulado. Meios de comunicação. E você não percebe. Existem técnicas terríveis de instalar drives na sua mente. Você não percebe. A sua mente está sendo reprogramada, você não está nem percebendo por quê. Você fica assistindo aquela emissora e só fica falando coisa que não deve. Só coisa errada. Normalizando tudo que é do diabo. Aí você fica ouvindo, todo dia. São mensagens subliminares. Mensagens subliminares que entram na sua mente, vai tomando conta dos seus pensamentos, vai entrando no seu coração. Aí daqui a pouco, meu irmão, você não percebeu e você está longe de Deus, afastado de Deus. Aí daqui a pouco você não está nem enxergando mais Deus. Deus vai estar tão longe de você que você não vai mais enxergar. É igual aquele... Eu li uma ilustração de um menino que
Falou para o pai, nossa pai, o avião é tão pequenininho, né? Quando ele olha o avião lá no céu, o avião é tão pequenino, né pai? Nossa, como é pequenininho o avião. Aí o pai falou, filho, ele é pequenino porque ele está distante de nós. Mas quando a gente chega perto do avião, aí esse pai pegou o filho e levou lá no aeroporto. Agora que o filho viu o tamanho do avião, ele tomou um susto. Pai, mas esse é o avião? Esse é o avião, meu filho, olha o tamanho do avião. E assim somos nós com Deus. Quanto mais distante de Deus você estiver, menos você vai chegar a Ele. Vai chegar uma hora que você não vai nem chegar mais a Deus. Tem pessoas que já não acreditam mais em Deus. Porque ela se distanciou tanto de Deus, que Deus não se manifesta mais na vida dela. Deus não fala mais com ela. É igual aquele ateu que fala assim, eu só vou acreditar em Deus no dia que Deus falar comigo. Aí responderam para ele, meu filho, então você vai ficar esperando. Fique esperando, porque com Deus, irmãos, Ele não precisa de nós. Está entendendo, irmão? Nós é que precisamos de Deus. Você que tem que buscar Deus. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você e eu nos aproximamos de Deus, nós temos que o quê? Crer que Ele existe, a Bíblia fala. Primeiro ponto, crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Todos que buscam a Deus de coração recebem resposta. Amém? Todos que buscam a Deus de coração são curados. Todos que buscam a Deus de coração são transformados. Todos que buscam a Deus de coração são libertos. Todos que buscam a Deus de coração recebem uma vida nova, uma vida transformada. Amém? Então, meu amigo da saúde, para esse Deus maravilhoso. Você e eu devemos nos considerar mortos para o pecado. Amém? Mortos para o pecado. Mortos para o mundo. Porque se você não fizer isso, irmão, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Você vai continuar flertando com o mundo. Vai continuar pisando aqui, pisando lá. Um pé é o chamado, quem já ouviu falar do crente Raimundo? O que é o crente Raimundo, pastor? É o pé na igreja, o pé no mundo. Ele fica assim, em dúvida. Ele está em dúvida. Você não pode ter dúvida, irmão, de servir a Deus. Porque os discípulos de Jesus são aqueles que tomaram decisão. E quantos vão, não, depois eu decido. Pastor, depois eu vejo. Irmão, aí a vida, passa assim. Porque Jesus está voltando aí, está próximo. Os sinais estão bem claros. Vai chegar a hora que o mundo não tem mais jeito. Cada vez pior. E muita gente vai deixar para depois. Depois não vai dar mais tempo. E aí, o que vai acontecer? Vai perder a sua vida eterna. Aí vai ser triste, irmão. Quantos vão chorar? Quantos vão chorar? Meu Deus, até que eu não ouvi. E não vai ter mais jeito. Porque deixaram para depois. Depois eu vejo. Depois eu sirvo a Deus. Depois eu busco a Deus. E Deus está falando para você, é hoje. Amém? É agora. Porque o amanhã não te pertence. Quantos jovens estão morrendo, irmãos? Quantos jovens estão morrendo? Faz uma pesquisinha para você ver. Às vezes a gente não está vendo o que está acontecendo no mundo, né? Quantos estão perdendo a vida aí, da noite para o dia? De várias maneiras. E deixaram muitas vezes, depois eu tomo a decisão de servir a Jesus. Depois eu tomo a decisão de servir a Deus. E perder a oportunidade. E vai ser triste naquele dia. Muitos vão chorar. Muitos vão implorar, mas passou a oportunidade. E Deus quer que você hoje aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Hoje é o dia da salvação. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, a Bíblia fala, não endureça o seu coração. Porque muitos endureceram o coração, depois que perderam a vida, aí não tem mais jeito, tem mais solução. Abra lá em Romanos 6,11. Quero meditar com você aqui em Romanos 6,11. Olha o que a palavra de Deus fala.
como você deve andar para estar aqui em aliança com Deus. Você deve estar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Romanos 6,11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresenteis vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Para o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Diga comigo, o pecado não terá domínio sobre mim. Olha só, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Amém? Então a graça é o favor imerecido, você não merece, eu não mereço, mas Deus nos deu a oportunidade de estar na presença dele. Então você tem que se considerar morto para o pecado e vivo para a Deus. Então, a partir do momento que você tem essa visão, esse entendimento, você começa a andar para agradar a Deus. Você começa a andar para glorificar Deus na tua vida. Você começa a se policiar, a pedir: Espírito Santo me orienta, Espírito Santo me ensina. Ou seja, você, quando ouvir o ensino do mundo, o ensino do pecado, do diabo, você vai rejeitar, amém? Você conhece o caminho, eu conheço o caminho, eu conheço a verdade, eu conheço a vida, então não vou me conformar a este mundo, amém? Então, é a mensagem que Deus trouxe ao nosso coração hoje. Não se conforme ao mundo, rejeite o pecado, tome uma decisão a partir de hoje, tome uma decisão. Se examine. Bom, faça uma análise na sua vida. Vamos fazer uma análise da nossa vida. O apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 11, Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, você tem que se examinar. Porque quando você anda em obediência a Deus, as bênçãos de Deus vão correr atrás de você. Amém? As bênçãos de Deus vão correr atrás de você, meu querido. Quem quer ser abençoado aqui? Todos querem ser. Mas você quer pagar o preço para ser abençoado? Qual é o preço, pastor, para ser abençoado? Ou, diga comigo, obediência. Amém? Obedecer a Deus. Porque quando você não obedecemos a Deus, você vai atrair para a tua vida o quê? O pecado, as maldições, não é isso? As portas vão se fechar. Parece que nada vai dar certo para você, mas quando você obedece a Deus, meu querido, aí as bênçãos de Deus vêm sobre você, elas vão te alcançar. Aonde você estiver, a bênção vai te alcançar. Abra lá em Deuteronômio 28. Olha que linda essa mensagem aqui, de Deus ao nosso coração. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 em diante. Então é aqui que nós temos que nos amoldar na palavra de Deus, amém, irmãos? Olha o que diz aqui: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás da cidade, bendito serás do campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito serão o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará os inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti.
Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, irmãos, olha, versículo 13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, e hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, a bênção de Deus, irmãos, essa bênção maravilhosa, vai te alcançar quando você e eu obedecemos a palavra de Deus. No versículo 14: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então, Deus, Ele promete a cada um de nós que obedecemos, é algo natural. Quando você obedece a Deus, você serve a Deus, você procura agradar a Deus, as bênçãos vão correr atrás de você. Amém? Não é local geográfico. Tem pessoas que falam: vou mudar lá para o Japão, aí vai dar tudo certo para mim. Eu vou mudar para os Estados Unidos, vai dar tudo certo para mim. Não é nada disso. A bênção de Deus vai te alcançar se você servir a Deus, se você obedecer a Deus aonde você estiver. Pisou o pé, Deus está com você, te abençoando. Deus vai transformar o deserto em manancial. Amém? E você vai ser uma videira frutífera, você vai ser um jardim florido, porque ali vai estar a presença de Deus. Ali Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar através de você, por meio de você. E você vai transbordar. Amém, meu irmão? Quanto mais você recebe de Deus, mais você vai se enchendo. Vai se enchendo, vai se enchendo. Vai chegar a hora que você vai transbordar. E você vai abençoar aqueles que estão ao seu redor. É isso que Deus quer para a tua vida. Amém? Mas isso só pode ser alcançado através de uma vida consagrada a Deus. Amém? Uma vida de compromisso com Deus. Uma vida que alguém que se preocupa em agradar a Deus. Alguém que acorda de manhã e já agradece a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Eu quero te agradar, eu quero te servir. Amém? Alguém que vai dormir e agradece. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que eu venha dormir e que amanhã eu acorde com a tua presença. Então é isso que Deus quer, meu irmão, com você. Essa aliança maravilhosa, amém? Essa comunhão maravilhosa que vai trazer vida e vida com abundância. Foi o que Jesus falou, né? O ladrão, Jesus disse assim: o ladrão não veio somente o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então Jesus veio para isso. Então toma posse disso da sua vida. Bem, você pode tomar posse? Glória a Deus. Se coloque de pé agora, nós vamos orar ao Senhor. Você não consegue com a sua própria força, mas você vai pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Amém? Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me ensina. Eu quero agradar a Deus. Amém, meu irmão? Vai pedir agora. Espírito de Deus, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito venha nos encher, que o teu Espírito venha nos fortalecer, que o teu Espírito venha nos orientar, Senhor, nesta manhã, Pai. Entra na vida de cada um dos teus filhos, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, guia-nos, Senhor. Nos guia, Senhor, para fazer a tua vontade. Nos guia para fazer o seu querer, Senhor. Nos guia para glorificar o teu nome. Nos guia para te exaltar, Senhor. Que nesta manhã, Pai, essa palavra, ela venha a ser a semente de mudança. Ela venha a ser a semente de transformação na vida dos seus filhos, Senhor. Na vida daqueles que te servem. Na vida daqueles que te buscam. Que essa palavra venha transformar,
Que essa palavra venha mudar o nosso coração e que nós possamos ser conformados à Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser conformados à Tua vontade, ao Seu querer, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. E que toda força contrária, toda obra do mal, que venha tentar, Senhor, nos afastar da Tua presença, e venha tentar roubar a nossa comunhão contigo, Senhor, venha cair por terra, e que nós possamos vencer pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Podemos assentar, bem, podemos assentar. Então, nós estamos comemorando, irmãos, esse mês, a Reforma Protestante.